Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que a Fundação Sintáfios recebe na manhã de hoje para o lançamento da 50ª edição da revista Panorama Fiscal, publicação do Observatório de Finanças Públicas do Ceará, o OFCE. O OFCE é o Centro de Estudos e Pesquisas da Fundação Sintáfio, criado em agosto de 2015, e tem o apoio do Sindicato dos Fazendários do Ceará, o SINTAF, e da Associação dos Aposentados Fazendários do Ceará, a AFEC. Através de seus pesquisadores, o OFCE discute a gestão fiscal das 3 esferas de governo, em especial do Ceará, analisando as políticas públicas adotadas e propondo ajustes. Busca sempre utilizar a linguagem mais acessível, sem perder o rigor científico, e se firma com o propósito de fiscalizar a gestão fiscal dos entes públicos de forma independente. Todas as análises do OFCE são evidenciadas na revista Panorama Fiscal, disponível em formato eletrônico no site da Fundação Sintáfio, www.fundacionsintáfio.org.br/panorama fiscal. E na manhã de hoje nós teremos 2 momentos. Em primeiro lugar, vamos assistir a uma palestra com o deputado federal pelo PDT, Edilvan Alencar, que irá refletir conosco sobre a defesa do serviço público e da democracia. Em seguida, no segundo momento, os pesquisadores do OFCE, os senhores Lúcio Maia, Jurandir Gurgel, Carlos Eduardo Marino e Gerson Ribeiro, irão apresentar o resumo de seus artigos publicados na revista Panorama Fiscal, número 50. E para dar início ao nosso evento, convidamos a compor a mesa de abertura o senhor Liduíno Lopes de Brito, diretor-geral da Fundação Sintáfio. Na sequência, convidamos o excelentíssimo deputado federal pelo PDT Ceará, Edilvan Alencar. Convidamos ainda o senhor Carlos Brasil Gouveia, diretor de organização do Sintáfio Ceará. Também convidamos à mesa o senhor Gentil Teixeira Rolim, vice-presidente da AFEC. Podem ficar à vontade e tomar seus assentos. Em primeiro lugar, convido o senhor Carlos Brasil, diretor de organização do Sintáfio, a fazer uma breve saudação aos presentes em nome das entidades. É com grande satisfação que o sindicato, mais uma vez, recebe a apresentação, promove a apresentação da revista Panorama Fiscal. Hoje uma edição comemorativa, né, a 50ª edição da revista Panorama Fiscal. A revista Panorama Fiscal, ela nasce de uma iniciativa já de alguns anos de valorosos colegas que fundaram o Observatório Fiscal do Ceará, uma entidade que nasce para discutir as políticas públicas de uma maneira mais, digamos, mais palatável à sociedade. Uma tentativa de promover o debate dentro da sociedade de um tema, na maioria das vezes, tão inóspito às pessoas. Então, isso se reveste de grande importância no momento em que estamos vivendo. No momento em que, mais do que nunca, foi preciso que o serviço público desse sua contribuição à sociedade, né, nesse momento de pandemia que vivemos. Então, é nesse espírito de festa, de comemoração, em que reafirmamos aqui os propósitos do sindicato, de ser um sindicato moderno, um sindicato inserido com as demandas populares e um responsável e participativo. Isso tudo é fruto também desse espírito do fazendário, responsável em parte pela saúde fiscal do Estado do Ceará, como veremos aqui adiante. Então, eu gostaria de saudar os nossos colegas, me permitam, Carlos Eduardo, Jurandir Gurgel, Lúcio Maia, a equipe do OFCE, vocês todos estão de parabéns
E gostaria de saudar também o nosso querido deputado Edilvan, que nos dá a honra de abrilhantar o evento, e parabenizar o deputado pela sua trajetória na Câmara Federal e especialmente esta semana, pelas suas posições em defesa do piso das enfermeiras, da enfermagem nacional, categoria que enfrentou de maneira corajosa essa pandemia que nós tivemos. Então, meu muito obrigado. Agradecemos as palavras do nosso diretor Carlos Brasil, que falou em nome das entidades que patrocinam o Observatório de Finanças Públicas do Ceará. E neste momento convidamos o excelentíssimo deputado federal Idilvan Alencar a dar início à sua palestra com o tema A Defesa do Serviço Público e da Democracia. Muito bom dia a todos os presentes. Obrigado aí pelo prestígio da presença de vocês. Queria saudar e agradecer esse honroso convite que me foi feito. Queria saudar o Brasil, que dirigiu o Sintaf, e toda a sua diretoria, Brasil. Queria saudar aquele do hino, né, da Fundação Sintaf, que promove o lançamento dessa revista. E queria saudar o Gentil da Fé, que conversamos recentemente esses dias, tá? Muito importante. O tema da nossa conversa é defesa do serviço público e da democracia. Essa faz um tema bem amplo, né, bem atual. Né? Para mim é uma alegria estar de volta aqui a Cefaz. Acho que eu estive aqui na posse da secretária Fernanda, finalmente. Eu estou vendo alguns colegas novatos, né, que eu não conhecia, mas eu sou auditor adjunto da Cefaz. Entrei aqui, acho que eu tinha 22 aninhos de idade, em 1991. 22, fui lá para Queimadas, como primeiro posto fiscal, passei um ano na mercadoria em trânsito. Depois eu fui ser engenheiro da Cefaz, dando manutenção em balanço, em posto fiscal. Depois eu fui ser assessor da delegacia Leste de Moraes, né, Eduardo? Major. Depois fui diretor da Barra do Ceará, depois diretor do Centro, depois fui coordenador de Sobral, depois vim coordenar a arrecadação do Estado. Pulou 2000. Ainda fui pronto? Pulou Calcaia. Fui para Calcaia, passei um ano, mas era como engenheiro, né? Olha que soninha, coisa linda. E em 2003, 2004, eu fui para o planejamento do Estado. E em 2007, eu tive a felicidade de ser convidado para ser secretário executivo da Educação. De 2007 para cá, eu fiquei 8 anos como secretário executivo da Isolda. Estive no Amapá, passei 8 meses no Amapá, fui informatizar o estado do Amapá, levei os colegas para nos ajudar. Um convênio foi feito no governo do estado do Amapá, quase que eu perdi meu cargo de auditor depois, que não pagaram o ressarcimento. É um sofrimento, passei 3 anos lutando, pensa. Em 2015 eu tive a experiência mais forte da minha vida profissional. O Cid foi convidado para ser ministro da Educação, eu fui com ele. Quando chegou lá, eu fui ser convidado para ser presidente do FNDE, uma autarquia de 65 bilhões de orçamento. Ó. Quase 3 vezes o estado do Ceará. Comprava 40 milhões de livros didáticos, repassava o Fundeb para os estados e municípios, comprava carteira escolar para todo o Brasil, tomava de conta do FIES, tinha call center lá maior do que a do Visa. FIES com uma carteira enorme. Eu andei o Brasil inteiro. Eu inaugurava escola em assentamento do MST no Pará, onde as pessoas matavam por banalidade. Depois veio com uma creche no Rio Grande do Sul, inaugurava uma creche lá. Tive a oportunidade de ir para a África como ministro de Estado, representando o Janino, falar sobre a alimentação escolar. Muito rica a experiência. Eu volto para o estado do Ceará em 2016 para ser secretário de Educação. Eu volto na quarta, na quinta, eu pego a maior greve da história da educação cearense. 89 escolas ocupadas, era a hora de ocupar a escola no Brasil, uma confusão. E daquele movimento de ocupação de escola, nasce um político. Foi ali que eu comecei a conversar, a dialogar. Sempre fui muito tímido, trancado em dor de soco. E estou lá como deputado federal. Tive uma eleição que me surpreendeu e todo mundo político cearense. Eu fazia previsão de voto, eu achava que ia ter 80, 90 mil votos.
Eu não tinha apoio do prefeito, né? E acabei tendo 154 mil votos, a surpresa. E estou lá como deputado federal. E vou entrar um pouco nesse tema, defesa do serviço público e da democracia. Para a gente entender esse tema, vamos entender um pouquinho daquele congresso. Não quero entender tudo não, só um pouquinho, que não dá para entender. Quem é que está ali naquele congresso? Quem foi que veio dessas eleições de 2018? É importante a gente saber. Lá tem as bancadas, né? A bancada mais numerosa, eu respeito todas e converso com todas. A mais numerosa é a bancada evangélica. Eles têm 120 representantes. Né? Tem lá uma pauta conservadora, às vezes leva a Bíblia no plenário, está tranquilo lá. A segunda bancada mais numerosa é a bancada do agronegócio. Inclusive, para quem não sabe, o agro é pobre, o agro é pobre, o agro é pobre. Dinheiro, televisão, agro é pobre. Ninguém pode esquecer disso, que eles todo dia dizem a gente na TV. A terceira bancada mais numerosa é a bancada da bala. Olha o nome, né? Da bala. E as pessoas vão trabalhar de uniformes militares, de exército, com medalhas. A bancada da bala tem pessoas do exército, da polícia militar e locutores do programa policial. Eles fazem parte dessa bancada. Eu fui como representante do Serviço Público da Educação e fui procurar meus colegas de bancada. Na educação, vocês acham que tem quantos deputados lá que defendem essa pauta da educação? A educação é prioridade, né? Prioridade. Que história é essa? Eu chamo de bancada da Kombi, lá são 10, uma Topic fica a metade da Topic vaga. 10 pessoas para defender a educação. Ah, a educação é prioridade, não tem representação. Há 180 mil escolas desse país, os 2 milhões e 200 mil professores, os 40 milhões de estudantes de escola pública, não tem nem 10 deputados. E para defender serviço público, né? Tem sessão na esquerda de defesa do serviço público. Pois é, 300 e... lá tem cerca de 380 deputados que dizem sim e amém para tudo que o governo quer. Vamos falar um pouco sobre o serviço público, né? A grande maioria dos parlamentares não estão se lixando para o serviço público. Pelo contrário, lá tem um partido chamado Partido Retrô, ou Novo, como queremos chamar, que é um partido eleito exatamente com o objetivo de acabar com o serviço público em todas as áreas, em defesa da destruição do serviço público. E eles acabam levando, arrastando um grupo de pessoas para ele, acabam arrastando um centro ali, né? Desses 513 parlamentares, o que a gente percebe no dia a dia, e não é de hoje, conversando com algumas pessoas, diz que historicamente lá não tem muita gente para trabalhar, não. Diz que em média 50 parlamentares estão dispostos a trabalhar. Aí nas comissões, não sei o que, a maioria não está para isso, não. Sabe qual é o movimento predominante em Brasília? É um tal de emenda parlamentar. É isso que move a política brasileira. É emenda para lá, emenda para cá, emenda para lá, emenda para cá. E nos parlamentos do mundo nem existe isso, vocês sabiam disso? Isso é uma intenção muito forte do Brasil. É emenda parlamentar. Um deputado tem 20 milhões de emenda por ano impositiva. Se ele for dar baseada, eles podem ir para 200 milhões, pode ir para mais. Aqui no estado tem um parlamentar só que votou 200 milhões no município, 230 no município no ano. E esse movimento de emenda parlamentar é um movimento vergonhoso, a céu aberto. As pessoas falam, né, tem a semana do feirão das emendas. Feirão das emendas a semana, o povo vai em gabinete, emenda, dinheiro para lá, dinheiro para cá. Inclusive, é uma coisa tão feia que um deputado de São Paulo pode aportar emenda aqui no Ceará. Como eu besta, né? Ele tem parente lá nessa cidade? Não, é um negócio. É um negócio financeiro. Então, por que esse serviço público tem que ser defendido? Não, é um negócio financeiro, é isso que pauta. E o serviço público ele foi atacado durante 3 anos. Começa com a reforma previdenciária. Inclusive o partido que eu pertenço, para minha vergonha, que tem um T no final, votou fortemente a favor da reforma. PDT, quando a gente foi para a discussão interna, que fechar a questão nada, dos 28, quase a metade a favor dessa reforma. Eu falei, mas o T de trabalhismo e o passado, o legado, não existe não.
E essa reforma previdencial aumentou a alívio da contribuição, né? Quando se aposenta, a gente sente a paulada. Aumenta a idade mínima, aumenta o tempo de contribuição e, pior, deixa aberto a possibilidade de aumentar a alívio de maneira mais rápida. Não precisa de mais grande movimento e grandes votações para aumentar a alívio, não. E quando essa reforma foi feita em Brasília, que ela chegou nos estados, conseguiram piorar e tornar ela mais cruel. Aqui eu vi e fiz a denúncia aberta. Fui conversar com o povo que fizeram a reforma. Eles reduziram a base de incidência da tributação aqui no estado. Isso foi muito claro. Aí quando chega no município, aproveita o ensejo e muda os planos de carreira para pior. Só para você ver assim, o que é serviço público. Nós tivemos uma vitória, eu vou chamar isso de vitória, não, eu até costumo dizer que esse mandato é um mandato de contenção de perdas e danos, eu uso esse nome. Eu posso dizer que a gente teve uma vitória na reforma administrativa, eu posso dizer. A nossa estratégia foi o seguinte: se ela fosse votada, nós íamos perder, como perdemos toda e qualquer votação que eles querem. Eles têm 380 deputados para tudo, ó, o que quiserem. A reforma, nossa estratégia era ganhar tempo para não ser votada, porque a gente sabia que se fosse ano de eleição, eles não votavam. A reforma era terrível, sob todos os aspectos. Ela terceirizava toda a administração pública brasileira, praticamente toda. Era tão terrível que se um prefeito quisesse contratar uma empresa particular para oferecer educação, ela podia contratar. E adquirir e botar esse dinheiro do Fundeb, que é o financiamento. Então assim, eu considero uma vitória nesse contexto. Nós conseguimos protelar, até virar o ano. Quando virou o ano, a gente fez um enterro simbólico da reforma administrativa, que é uma bandeira importante deles, né? Outro ponto de desmonte do serviço público é o congelamento de salário e proibição de concursos, né? Eu estou agora recebendo e apoiando a comissão de greve do INSS, que coisa absurda. É capa do jornal de ontem, que coisa absurda. O INSS deve falar de 80 mil pessoas. E eles com um processo de contratação de 77 mil terceirizados. E o que está acontecendo? As pessoas não estão conseguindo mais benefício. Tem 1 milhão de pessoas aqui no Nordeste atrás de perícia médica de se aposentar e não conseguem. Isso é tão escandaloso porque o que acontece? As pessoas vão lá, judicializam quando não conseguem, aí arranjam um advogado, aí daqui a 2 ou 3 anos eles conseguem se aposentar. Aí o que o advogado faz no acordo, a maioria, 2 anos, vai para o advogado. Isso é tudo muito combinado, isso é um roteiro premeditado. Só não vê quem não quer. Este povo não tem nada de doido, de besta, não. Eles são espertos, eles têm inteligência, eles têm grupo em São Paulo pensantes. Eles têm grupo pensantes, eles não estão aí por acaso. Eles vieram com um propósito claro. E um deles é sim destruição do serviço público. Quando eles falam em reforma tributária, o que eles mais pensam? Em tirar as pessoas dessa função. Eles só falam nisso. Né? É a onda da educação EAD agora, pus educação básica. Eles estão dizendo o seguinte: esse negócio de escola e professor, isso é muito atrasado. Isso é muito cafona. Nós temos um conteúdo aqui que é excelente, interativo, o aluno gosta e vai aprender tudo. É negócio de professor. E o que é pior, tem jovem humilde achando que é por aí mesmo. Olha o desafio nosso de convencer. Não, nós temos que ir para a escola, que é espaço de reflexão, de socialização, de que nós somos gente, onde é que a gente quer ficar no computador, bota uma criança no computador a vida toda. Não. E aí, está aí as pesquisas mostrando 70% dos jovens com ansiedade e depressão nesse retorno. Que momento difícil, a gente tem que defender. Enquanto isso, empresários já com os conteúdos prontos para implantar isso no Brasil afora. Isso tudo é um jogo muito feito, inteligentemente articulado. É só para a gente entender, assim, esse movimento da educação é um movimento muito forte no Brasil. Quando a gente quer, a gente vai com força para contrapor. Aí eles dizem, esse negócio de escola é atrasado. Pois é, nós somos do tempo que o ministro carregava livro na mala e não revólver. Nós somos atrasados mesmo, somos desse tempo ainda. Então, esses são os pontos de destruição que a gente coloca. Política de cultura, acabaram com o Ministério da Cultura. É pré-requisito desse convênio ser competente para fazer parte.
Né? E se eles vão para a educação, só passa vergonha. Quando vão lá, eu boto ele tudo no lugar dele. Não sabem de nada, não sabem nem para onde é que vão. Atalentados. Lá tem 65 bilhões de reais. É um dos maiores orçamentos da República. Eles reduziram para 50 bilhões, mas ainda é muito dinheiro. E cadê esse investimento acontecendo? Né? Então esse é um ponto importante. Política ambiental é um desastre. O Brasil nunca perdeu tanto no meio ambiente como agora. Desde o começo. Eles fazem de propósito. Isso é bandeira deles. E a sociedade, como é que fica no processo desse? Né? Essa questão da saúde, vocês assistiram e sofreram na pele, militarizaram a saúde. Colocaram um ministro que ele escondia informação, porque isso é estratégia militar, esconder informação. Não é só ocupar o cargo, eles têm a mesma estratégia. E aí, como a gente penou nessa pandemia em relação a isso? Boicote, vacina só. Uma coisa importante, por que o SUS é importante? Por que o SUS é importante? Por que o SUS é importante? Vamos entender. É a questão da definição de responsabilidades. No momento que existe um SUS, não existe isso na educação. O Sistema Nacional de Educação não existe. A responsabilidade está muito clara. O governo tinha que comprar vacina, era dele. E aí houve muita pressão para que isso acontecesse. E se não comprasse, os estados iam comprar porque o SUS já tinha autorizado. Só para entender a importância de ter um sistema organizado nessas áreas. E aí, vocês assistiram esse filme triste. Então, política de cultura, um absurdo. Né? Competência acabada no Ministério Educacional. Né? Eles querem realmente essa educação domiciliar. É a grande pauta deles. Educação militar, política ambiental, saúde. E INSS, nós estamos assistindo esse sofrimento. O INSS está em greve. Só para vocês terem ideia, eu conversei com o comando de greve aqui do Estado e nacional. O 101 das pessoas do INSS é R$1.030. R$1.030. Eles têm complemento do salário mínimo. Só para a gente entender se eles vêm fazendo isso abertamente. Né? Querem realmente acabar com o INSS, isso é bem pontual. Eu vou dizer, onde aí está tendo ataque à democracia? Eu vou pegar algum desorientado. Está tendo ataque à democracia? Eu digo, vamos fazer algumas questões, vamos lá. O Tribunal de Contas da União, ele resiste no momento cerca de 3.700 servidores públicos, militares e cargos civis. Isso é o dobro, ou mais do que o dobro de toda a história brasileira. Nunca teve tanto militar nos cargos civis, ou seja, a militarização desses cargos. E aí não é só o militar ocupar o cargo, é que ele leva aquela filosofia. Quando eu falei do Ministério da Saúde esconder informação, isso é estratégia militar. Para eles é super normal esconder informação, faz parte do métier do militar esconder informação. Pois eles ocuparam os postos. Ocuparam, isso é um ponto importante. Então, quando a gente fala em ataque à democracia, eu vou pontuar. O primeiro deles, militarização dos cargos. Esse é um ponto. Segundo ponto de ataque à democracia, a questão dos fake news. O Congresso não consegue votar um projeto para coibir fake news. Não consegue. Tentando 2 vezes, perder mais 2 vezes. E aí tem a fake news da fake news. Eu voto contrário, aí no outro dia está lá os professores Dilvan, tu votou contra a expressão de liberdade. Está coibindo a liberdade de expressão das pessoas. Tu votou contra. Ó, o fake news do fake news. Você tem um projeto de lei para barrar fake news, ele chama de liberdade de expressão. Aí está aqui o deputado votou contra. As pessoas ficam em pânico e passam o dia todinho para ter que explicar. Não, não era isso não. Aí vão para o Instagram. Como é que pode o deputado votou contra a liberdade de expressão? Fake news está solto. E nós vamos assistir a segunda eleição com fake news desse país. Por isso que é super arriscado. Eu até, conversando com a Isolda, ela é governadora, mulher, ela, primeiras, acho que menos de um mês de governo, ela foi um decreto dizendo que ela tinha aumentado o preço da energia elétrica da renda. Eu digo, bem-vindo ao governo do Estado, senhor. Realmente você é governadora a partir de hoje. Um decreto assinado pela governadora aumentando o preço da energia elétrica. Agora vai desmentir isso, o Estado já está feito, não está fora.
A estrada já está feita, ela só do norte, mas a governadora aumentou o preço da taxa de energia elétrica. Que, por sinal, a pior companhia do país, com o maior aumento do país, né? Só um parênteses aí. A Enel foi eleita como a pior companhia do Brasil inteiro. E ela vai para fazer a contradição, ela falou, então vou botar a maior tarifa, o maior aumento da tarifa, né? Maior já estou lá no topo. Então, assim, a gente tem essa questão da militarização dos carros, fake news. Tem essa questão dos atos de desrespeito aos poderes, né? A gente fala, ameaça é ato de desrespeito aos poderes, né? Os ministros supremos são atacados. Eu imagino como deve ser ruim ser ministro do STF num momento desse, né? Como deve ser difícil, como é que esses caras vão para um restaurante, para um supermercado? Deve ser um inferno na vida deles. Eu não queria estar na pele de um cara desse, embora tenha um super salário, mas deve ser muito ruim. Não tem liberdade para lugar, são ameaçados toda hora, né? Qualquer piscar de olho, eles não existem mais, porque o pessoal quer destruir com eles mesmo. Não aceita o Estado de Direito com os poderes. Você quer saber uma ameaça à democracia que eu acho maior do que essas três que eu falei? Isso é muito legal. Assim, esse tema é muito exótico. Um tal de orçamento secreto. Não tem ameaça à democracia maior do que o orçamento secreto. Alguém ouviu falar isso na contabilidade no mundo? Onde é que se cria um orçamento secreto? Como assim? Orçamento secreto? De que esse dinheiro? É uma botija, será? Está enterrado no chão? É uma vergonha. Vocês acham que quando eu pego um Uber, que alguém pergunta, o que o senhor faz? Eu digo que sou deputado? Lógico que não. Eu morro de vergonha disso. Eu digo que eu sou enrolo um pouco. Porque senão ele pode me botar para descer na próxima esquina. É muito vergonhoso a gente estar num lugar. Eu não tenho vergonha de mim, não. Eu não aceitei a aposentadoria especial, não aceitei auxílio moradia, não aceitei auxílio alimentação. Agora, desse carro, claro que eu tenho vergonha, às vezes. É motivo de deboche no Brasil todo. Às vezes eu marco para almoçar na minha mãe, meio-dia, aí eu atraso, cadê esse deputado que não chega? Com ar de desdém, né? Esse deputado que não chega. Deu 12 meses, meu tempo. Mas é muito vergonhoso mesmo. Nunca foi tão vergonhoso. É a 56ª legislatura, essa. Os estudiosos, os jornalistas já dizem que é a pior de todas. É a pior de todas, sem precedentes. Então, assim, o que esperar em relação a serviço público e democracia de um congresso desse? Esperar sobreviver e que a gente não acabe. É o que a gente precisa. Ainda assim, a gente conseguiu com essa reforma legislativa. Outro ponto que eu também vejo de ameaça à democracia, esse patriotismo retórico, né? Patriotismo retórico, essa coisa fanista, você anda, vai na rua, tem um povo com a bandeira do Brasil, do carro, tamanho do carro. Né? Esse patriotismo, isso aí, quem conhece um mínimo de história já viu esse filme. Nós já vimos esse filme. Onde é que isso nos leva? Tá? Ah, você é patriota, então vá investir em educação, em saúde, vá reduzir a desigualdade social. Isso que é patriotismo. Então, assim, a gente vive aí sob ataque constante. O último ponto que eu falo para ser bem objetivo em relação à ameaça à democracia, e não só discursar sobre a democracia, é a questão da eleição, resultado da eleição. Se você abrir a Folha de São Paulo hoje, o que tem? O ministro da Defesa, que é o ministro do TSE, sobre o resultado da eleição, que vai ser a opinião dele. Já começaram a criar esse clima. Nós vimos o que é que deu nos Estados Unidos. Nós vimos agora. Então, assim, já está posta essa ameaça à democracia do Brasil. Eu coloquei aqui 5, 6 pontos para a gente ser pontual e taxativo e racional nessa análise. Ameaça à democracia, é discurso que não estão os fatos. Já estão o tempo todo dizendo que essa eleição, aquela coisa do voto impresso e auditável, que negócio é aquele? Vai para a votação, perderam na votação. Não perderam de diferença grande não, mas eles insistem. Essa coisa de regimento, a presidência quebra a hora que quer. Eu lembro que eu tinha uma ilusão também, eu fui criado com uma frase assim, existe direito adquirido. Eu tinha essa ilusão, direito adquirido, não existe isso não. Para reformar a previdenciária,
Que direito adquirido é esse? Não, as pessoas que ingressaram não é negativo. Todo e qualquer direito adquirido muda com o voto de 308 deputados. Pronto, mudou, acabou o direito adquirido. Só para a gente entender como essa questão é muito séria. Mas a pesquisa recente mostra 72% dos cearenses não sabem quem votaram para deputado. Mas assim, eu sou uma pessoa firme, leve, né, tranquilo, né? Gosto de agenda movimentada. Hoje daqui eu vou para o ICOL, do ICOL eu durmo no Juazeiro, aí vou para Nova Olinda, aí saio de Nova Olinda, vou para Canindé, amanhã à noite eu tenho um evento de Canindé, aí vou para a festa que tem no Marina Parque, que sai amanhã à noite, 11 horas. Né? Eu tenho esse estilo de vida. O Congresso é um lugar que a gente tem que ser inteligente nesse movimento, tem que ser inteligente, tem que dialogar com as pessoas, não é um lugar singular, você tem que conversar com as pessoas, articular. Por exemplo, esse Fundeb é a maior filtrante da educação brasileira nos últimos anos. Eu vou terminar com isso. O Fundeb colocou 77 bilhões a mais na educação brasileira. Os professores tiveram 33% de aumento este ano. 33%. Detalhe, esse Fundeb vai aumentar em 21, em 22, em 23, em 24, em 25, em 26. Aí eles, quando viram o aumento, ninguém sabia que... Aí você não sabia não, aí sorry, porque vocês não estudaram o Fundeb. Aprovado, está na Constituição. Então assim, o Congresso é um lugar também de estratégia, de inteligência. Às vezes eu fico com raiva porque tem um projeto de lei que a gente quer aprovar e vai um deputado lá esculhamba, não esculhamba agora não. Voto depois esculhamba. A gente também tem que ter esses movimentos. Tá? Mas eu acho que a gente está saindo vivo. Obrigado. Agradecemos ao excelentíssimo deputado Idilvan Alencar por prestigiar a comemoração do lançamento da 50ª edição da revista Panorama Fiscal e por compartilhar conosco reflexões tão relevantes nesse momento atual. E nesse momento eu convido todos da mesa a tomarem seus assentos na plateia, agradecendo as nossas entidades, com exceção do Liduíno de Brito, nosso diretor da Fundação Sintaf, porque ele coordenará a próxima mesa, que será uma mesa técnica. E na nossa mesa técnica, nós contaremos com os pesquisadores do Office, que apresentarão o resumo dos artigos da Panorama Fiscal número 50. Então, neste momento, eu convido à nossa mesa o senhor Jurandir Gurgel, diretor técnico científico da Fundação Sintaf, o senhor Carlos Eduardo Marino, presidente do Conselho Curador da Fundação Sintaf, o senhor Lúcio Maia, pesquisador sênior do Office, e o senhor Jefferson da Silva Ribeiro, também pesquisador do Office, compõe também a equipe de pesquisadores. E lembramos que ao final das exposições nós teremos um momento para os debates. A receita, em termos gerais, foi bem prevista, em termos de montante. Pode passar. E as receitas correntes, tá certo? O que são as receitas correntes? São aquelas que você arrecada, principalmente dos tributos, das receitas do patrimônio do Estado, para aplicar nas despesas do dia a dia do Estado, e se sobrar, você aplica em investimentos, tá certo? Então, foram arrecadados 32,55 bilhões, tá certo? De receitas correntes, tá certo? 2,29 bilhões a mais do previsto, 30,25. E já a receita de capital, foi arrecadado 1,6 bilhões de reais e foi previsto 3,54. Você vê a diferença em termos de previsão, No total, deu o quê? 1,16, a mais. Só que o orçamento de capital foi pessimamente elaborado. Você previu 1,6 e previu 3,5 e arrecadou 1,6. E aí? Como é que faz? Quem vai tapar o buraco, se tiver dinheiro, vai ser orçamento corrente. E tinha dinheiro? Tinha. Sobrou quanto? 2,29 bilhões de reais, para poder você aplicar em investimento, que a gente vai ver depois, tá certo? Vai passar.
E o outro lado da moeda, né, que são o quê? As despesas, tá certo? A execução da despesa, do total que foi fixado, foi executado 89,77%, ou seja, executou a menos 3,35 bilhões de reais, tá certo? E a fixação em termos de diferença, né, de margem de erro, deu a menos 10,24%, então ficou acima, né, da margem de erro prevista dos 10%, né, que está dentro de elaboração do orçamento. Só que a despesa é diferente, você só pode o quê? Executar até 100% do que foi fixado. Por quê? Você não pode gastar mais do que o que foi fixado, tá certo? Vai passar. E a primeira, isso é importante, a primeira linha, né, de análise que você faz, que é a execução orçamentária, vai ser o quê? A linha da execução orçamentária. Foi o quê? Foi positiva. No estado do Ceará, em 2021, tivemos um superávit orçamentário de 1,3 bilhões de reais, tá certo? Então, e isso aqui foi o quê? Superou, né, a receita em 3,97 bilhões de reais em relação à despesa empenhada, tá certo? Então, houve superávit orçamentário de 1,3 bilhões em relação ao quê? Comparando a receita realizada e a despesa empenhada, certo? Vai passar. E, considerando a despesa liquidada, foi 3,11 bilhões. Tem que ser maior ou igual. A despesa liquidada, que é o segundo estágio, né, não pode ser maior do que a empenhada, tá certo? E superou em 10,01 a despesa liquidada em relação à receita, né? Certo? Vai passar. E isso é importante também. O resultado do orçamento corrente foi de quanto? 4,68 bilhões de reais. Pegando o que? O que você arrecadou de receita corrente menos as despesas correntes. Significa dizer o quê? Que o que sobrou, esses 4,68 bilhões de reais, você pode aplicar em quê? Em investimentos, tá certo? Você aplicar em novos serviços, né? Construir uma nova escola, né? Uma estrada, né? Um açude, por aí vai, certo? Então, apesar de que, no caso das despesas correntes, está subavaliada por conta da despesa de pessoal, que não teve reajuste por conta da 173, né? Passamos 2 anos com o salário congelado. Se você tivesse aplicado o reajuste de 4,52% para a inflação de 2020, teria dado um acréscimo a mais em torno de 550 milhões de reais. Mesmo assim, ainda sobraria 4,1 bilhões de reais para você aplicar investimento, tá certo? Então, o orçamento corrente do Estado foi muito bom em termos de superávit, porque além de assumir os seus compromissos do dia a dia, né, do Estado, que são as despesas correntes, que é o que? A despesa com pessoal, água, luz, telefone, prestação de serviço, por aí vai. Ainda sobrou dinheiro para você investir. Vocês se lembram que o orçamento de capital foi deficitário, não foi? Quem foi que cobriu o rombo? Foi o orçamento corrente, tá certo? Então, a despesa de orçamento corrente, né, que foi 3,38 bilhões, tá certo? Esse déficit, aliás, né, foi coberto por quem? Pelos 4 bilhões do superávit corrente, tá certo? Vai passar. Isso é o resumo de quem? Do balanço orçamentário, ou seja, o balanço orçamentário foi superavitário, como um todo, né, de 1,3 bilhões, o orçamento corrente foi superavitário e o orçamento capital foi deficitário. Mesmo assim, o Estado conseguiu investir, por quê? Porque sobrou dinheiro do orçamento corrente para poder você aplicar em investimentos, certo? E o balanço financeiro é o quê? É o fluxo de caixa do Estado, tá certo? Bem resumido, é o que você entrou de recursos, né? Mais o saldo anterior que tinha no disponível e que deduz a despesa, né, orçamentária, né? E as extra-orçamentárias, que entra tudo, tanto receita como despesa. E que vai fechar a conta vai ser o quê? O saldo final do disponível. Então, nós tivemos como? A execução da receita orçamentária 34 bilhões, tá certo? Ordinária, né? 25, e a vinculada, que é aquela receita que você pode gastar com uma função específica, né? No caso, educação, saúde, né? Tá certo? E
as transferências recebidas, que é aquela contrapartida, né, que o Estado recebe depois repasses, recebimento extra-orçamentários e o saldo em espécie do ano anterior. Quer dizer, o Estado tinha quanto em caixa do ano anterior? 8 bilhões de reais. Somando tudo, deu 104 bilhões. Você vai comparar com os dois exercícios, tá certo? E na despesa, 32 bilhões de despesa orçamentária ordinária, foi gasto 24, né, tá certo? Isso aqui é despesa empenhada, vinculada 24 bilhões, ordinária 24 bilhões e vinculada 8, tá certo? Transferências financeiras, considerei aquela contrapartida que eu falei, 8 bilhões, 25 bilhões, pagamentos extra-orçamentários 36, e o saldo para o exercício seguinte, que é o que fecha a conta, foi quanto? 10,2 bilhões de reais. Ou seja, o Estado saiu de um saldo financeiro do ano anterior de 8 para 10. Isso não é ruim. Financeiramente é bom, né? Quanto mais você aumentar seu caixa, é melhor, né? Tá certo? Estou falando aqui de política pública. Estou falando de quê? De um fluxo de caixa, tá certo? Vai passar. E aí é um detalhe, tá certo? A movimentação financeira, tá certo? Receita orçamentária 34, ordinárias e vinculadas, tá certo? As transferências recebidas 25, recebimento extra-orçamentário 37 e o saldo do ano anterior 8, né? Certo? Vai passar. E o dispêndio, né? A despesa orçamentária foi 32,89, as transferências concedidas 25,09, pagamentos extra-orçamentários 36 bilhões e o saldo para o exercício seguinte 10,25, né? Que é o que fecha a conta, certo? Ok? Isso aqui, primeira análise que é feita no balanço orçamentário, é o quociente do resultado orçamentário. O que é isso? É você, no numerador, pegar o resultado orçamentário e dividir o quê? Pelo saldo, a diferença dos saldos financeiros entre um exercício e outro, tá certo? Então esse quociente deu o quê? 0,63. O que significa 0,63? Significa dizer o quê? Que o resultado orçamentário, aquele 1,3 bilhões, né, que estava lá no resultado orçamentário, é igual a quanto? A diferença entre os 10 e os 8 bilhões equivale a 63% dos 2 bilhões, né, que é arredondando entre os 10 e os 8 que tinha no ano atual e o ano anterior. E como é isso aí? 0,63 é bom, é ruim. Quanto menor for esse índice, melhor financeiramente. É honesto. Se o denominador sempre for maior, é melhor para o Estado. Estou falando financeiramente, tá certo? Não é execução orçamentária. Financeiramente. Quanto for maior esse índice, melhor, tá certo? Menor esse índice, melhor, aliás, tá certo? Vai passar. E o outro, o quociente do resultado dos saldos financeiros, que é o quê? Apenas você pegar o saldo financeiro atual e dividir pelo saldo financeiro anterior. Os 10 pelos 8. Deu quanto? 1,26, ou seja, aumentou em torno de 25%, né? Que em termos de valores nominais, 2 bilhões de reais, certo? Ok? Vai passar. E agora vem o que? A demonstração das variações patrimoniais consolidadas. O que é isso? É você pegar o que? Tudo que de origem e aplicação de recursos, tá certo? Que entrou no Estado, tanto financeiro como econômico, para você saber como é que foi o resultado do período, tá certo? No balanço orçamentário só tem o quê? Valores orçamentários, aqui não, pega tudo, né? Tanto orçamentário como extra-orçamentário, tá certo? Então, tudo que está dentro da execução, né? O ciclo operacional do Estado está aí dentro, tá certo? Então, você tem as variações aumentativas, que são aquelas que aumentam, né, o patrimônio líquido do Estado, e as variações diminutivas que você reduz. Então, as aumentativas, você tem o quê? Os tributos, né, tá certo? Que são os impostos, né, no nosso caso, é o ICMS, né, o IPVA, o ITCD, e as taxas e as contribuições de melhoria. Receita de contribuições, as contribuições sociais e econômicas, tá certo? A exploração de direitos, de bens e direitos do Estado, as variações patrimoniais financeiras, que aquilo que você aumenta, né, o seu saldo financeiro através de aplicações financeiras,
transferências recebidas, tá certo? Valorização com ganho de ativos e outras variações recebidas. Então, juntando tudo, deu 78,4 bilhões de reais. E as diminutivas, né? Aqui diminuiu, né, o saldo patrimonial. Você tem a despesa com o pessoal, os benefícios de previdência, né? Os bens, né, de serviços adquiridos, variações patrimoniais financeiras diminutivas, transferências concedidas, desvalorização de ativos, as tributárias, tá certo? Custos dos produtos vendidos, tá certo? E outras variações diminutivas, que deu 76,8. Um menos o outro deu quanto? 1,6 bilhão, ou seja, o ano anterior você teve um déficit econômico, tá certo? É o segundo resultado. Aquele primeiro de 1,3 é o quê? Resultado orçamentário. E esse aqui é o quê? É o resultado econômico. Quanto no ano anterior de 2020 foi um resultado econômico negativo de quanto? De 2 bilhões de reais, 2,4. E este ano de 2021, 1,6 bilhões de reais, tá certo? Ou seja, tanto o resultado orçamentário como econômico foram positivos no estado do Ceará. Isso aqui, como falei, pegando tudo, a administração direta e indireta, certo? Vai passar. E, como eu falei, nas variações são quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas que aumentam e diminuem, né, o seu patrimônio. As qualitativas são apenas fatos permutativos, né, que sai de um ponto, entra no outro ou vice-versa, mas em termos de alteração da situação patrimonial não altera em nada, ok? Vai passar. E, como eu falei, o quociente, né, entre as variações deu 1,02, né? Você dividindo as aumentativas pela diminutiva deu 1,02, tá certo? Então, houve um aumento, né? Houve 78,48 de variações aumentativas, né? E diminuiu 73,83. Então, eu superávit aqui de 1,65, ou seja, economicamente, o Estado teve um superávit econômico de quanto? De 1,6 bilhões de reais, né? Bilhão de reais, ok? Vai passar. E uma outra demonstração, não menos importante, que está sendo evidenciada agora, é a demonstração dos fluxos de caixa, tá certo? Que é o quê? Que é um balanço financeiro mais detalhado, né? Que você tem o quê? Os recursos financeiros, né? De acordo com o quê? Com os fluxos. Você tem um fluxo operacional, um fluxo de investimento e um fluxo de financiamento, tá certo? Para poder você detalhar como foi gasto o dinheiro, tá certo? Então, no fluxo, né, de operacional, tá certo? Você tem o quê? Tudo que entrou de receita, né, e tudo que saiu de despesa, tá certo? Então, o fluxo líquido, né, que é a diferença entre o que entrou e o que saiu dentro desse fluxo, deu quanto? 4,7 bilhões no fluxo operacional, que é o quê? O dia a dia, né, da entidade, pagamento de luz, água, telefone, despesa com o pessoal, aquela história toda. Investimento é o que você aplicou para criar novos serviços, né, para o Estado, foi negativo de 2,8, né? E financiamento foi o quê? Foi positivo, que é o quê? Aquilo que você adquire para poder aplicar, né? Normalmente são empréstimos, certo? 196 bilhões. Depois você tem a geração líquida de caixa, que é a soma. É o outro resultado, que é o resultado financeiro, né? Nós tivemos que o resultado orçamentário de 1,3 bilhões, o resultado econômico de 1,6 e agora o resultado financeiro, que é a soma dos três fluxos, tá certo? E deu quanto? 2 bilhões de reais. Somando com o saldo anterior, né, do que tinha no disponível, ficam uns 10 bilhões de reais, tá certo? Okay? Então, como vocês viram, na sequência, né, nós tivemos o quê? Os três resultados, né, dentro do balanço geral: o orçamentário, o econômico e o financeiro, certo? Vai passar. Aí está dizendo os três fluxos, né? Operacional, investimento e financiamento, vai passar. E detalhando, né? Os fluxos, tá certo? O operacional, que são as despesas continuadas, né? Investimento para a criação de novos serviços, financiamento,
você trazer recursos para poder aplicar em novos investimentos, tá certo? Ok? Vai passar. E a geração líquida de caixa, que eu falei, né? É o resultado financeiro do período, né? E o somatório da geração líquida, né? Mais o saldo anterior vai dar o saldo final do financeiro, né? Okay? Disponível, né? Vai passar. E deu 2,6, né? A geração líquida de caixa, né? Mais os 8,3 que tinha do saldo anterior ficaram em 10,17 bilhões, né? E dos fluxos, né? O operacional foi superavitário em 4,72, o de investimento 196 milhões e o de investimento, né, deficitário 2,86. E no geral, né, fluxo líquido 2,09. Okay? Pode passar. E a última demonstração, que consolida tudo, tá certo? Que é o balanço patrimonial. É composto de quê? Pelo ativo, que estão os bens e direitos, tá certo? E o passivo, que estão as obrigações. E a diferença entre os dois grupos vai dar o quê? O saldo patrimonial ou patrimônio líquido, tá certo? Só que é dividido em dois grandes grupos, né? Cada lado, ativo circulante e passivo circulante, no caso do ativo, no caso do passivo circulante e passivo não circulante. E a diferença entre os dois vai dar o saldo patrimonial que em 2021 de 44 bilhões de reais, tá certo? Ou seja, se fosse uma entidade com fins lucrativos, seria o quê? Patrimônio líquido, né? Positivo de 44 bilhões de reais, né? Certo? Vai passar. E, como eu falei, balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio. Tem as contas também de compensação, que exigem apenas atos contábeis, que podem vir afetar ou não o patrimônio, tá certo? Vai passar. Então, o ativo não circulante cresceu 6,28% em relação ao ano anterior e representa 63,44% do total do ativo, certo? Vai passar. E em relação ao passivo, 22,71 bilhões do total do passivo, tá certo? Houve um crescimento de 6,97 em relação a 2020. As obrigações de curto prazo, que é o passivo não circulante, passivo circulante, aliás, de 15,31% e 84,69% passivo não circulante, né? Que dá o total geral do passivo. E o patrimônio líquido, como já tinha falado, né, no balanço patrimonial, 44,76 bilhões, e cresceu 5,44 em relação ao ano anterior, né? Então, o Estado está muito bem dividido em termos de patrimônio, tá certo? Vai passar. E agora vem a análise econômica, tá certo? Desse balanço, tá certo? No primeiro, os índices de liquidez. O que é isso? E o que o Estado tem de bens e direitos para cobrir as suas obrigações, tá certo? Então, o primeiro item que nós iremos analisar vai ser o quê? A liquidez imediata. O que é isso? É que o Estado tem em caixa, né, aqueles 10 bilhões, para pagar o quê? As despesas, as obrigações de curto prazo, certo? Então, quando você divide os 10 bilhões pelas despesas de curto prazo, chega a um resultado de quanto? De 2,93, né? Em relação às obrigações. Ou seja, para cada R$1 que você tem de obrigação de curto prazo, até o final de 2023, isso aqui é um retrato, né? Uma fotografia do balanço do Estado em 31 de dezembro de 2021, certo? Agora já está totalmente diferente, mas com essa fotografia, o que o Estado tinha? Para cada R$1 que ele deve de curto prazo, tinha 2,93 de caixa, né? Dinheiro em caixa para pagar, né, o que ele tem de obrigação. Já a liquidez corrente não, você pega todos os bens de direito de curto prazo, que é o ativo circulante, divide pelo passivo circulante. Deu quanto? 7,09. Aumenta, né? Que você tem, pega todo o grupo e em relação a 2021, 7,29. Certo? Vai passar. A liquidez seca. O que é a liquidez seca? É você pegar no ativo circulante apenas o quê? Os bens
que já são dinheiro, né, que é o caixa, e o direito a receber, tira o quê? Almoxarifado, despesa antecipada, somente o quê? Você já tem em caixa ou pode transformar em dinheiro, tá certo? Já tem data certa, certo? Dividido também pelo passivo circulante, que deu quanto? 6,92. Vocês estão percebendo que nenhum índice deu menor do que 1 até agora, né? Então, está excelente, né? Economicamente o Estado está com um patrimônio excelente até agora, tá certo? Então, e a liquidez geral, né? O que é isso? Você pega o quê? O ativo circulante mais o reserva a longo prazo, né? Todo o ativo não circulante, é só ativo circulante mais reserva a longo prazo, que são os direitos a receber a longo prazo, tá certo? Dividido pelo passivo circulante, que são as obrigações de curto prazo, e o passivo não circulante, que são as obrigações de longo prazo. Deu quanto? 1,6. Quer dizer, normalmente esse índice é menor do que 1, né? E mesmo a longo prazo ainda deu maior do que 1 esse índice, tá certo? Ok? E você considerando todos esses indicadores de curto e longo prazo, significa dizer o quê? Que o Estado, né, em termos de análise econômico-financeira, está muito bem, certo? Vamos para frente. E agora vamos analisar o quê? Os dois grandes grupos de quê? De bens e direitos que o Estado tem, de obrigações, que é o quê? Chamado de dívida ativa, que é o quê? Que é aquilo que o Estado tem direito a receber de contribuintes, que é a dívida ativa tributária e não tributária, tá certo? Você lançou, nós falamos no início aqui que o orçamento é regime de caixa, né, assim? A receita é regime de caixa. Então, se o Estado, hipoteticamente, lançou 100 mil de ICMS e só arrecadou 800, esses 200 mil significa o quê? Que vai significar como dívida ativa, né? Quando você arrecada no ano subsequente, você transforma em receita tributária daquele tributo específico, né? E o que tiver acréscimo moratório vai para outras receitas correntes, tá certo? Agora, o grande problema é essa cobrança, tá certo? O grande problema não é só do Estado do Ceará, a União também, os outros estados, tudo. A cobrança de dívida ativa é um negócio complicado. Você tem uma ideia? Em 2021, o prazo médio para você cobrar todo o estoque da dívida ativa do Estado demoraria quanto? 94,44 anos. Ok? Então, isso não é empresa com fim lucrativo, ela quebra no outro dia, não é? Só que o Estado não vai à falência. Enquanto que 2020 foi pior, 225 anos. Okay? Então, o grande problema do Estado, repito, não é só do Estado do Ceará, não. Todos eles federativos, tanto a União como os outros estados, é a dívida ativa, tá certo? O que tem que ser feito? Executar da maneira mais rápida possível, alterar a legislação, viu, Edilvan? Anota isso aí que é importante lá para o Congresso, tá certo? Alterar a legislação para poder executar da melhor maneira possível. Que é muito bom você dever ao Estado, né? Eu não é. Se eu estou com a empresa e vou pagar, em média, 100 anos para pagar o Estado, o que eu faço com esse dinheiro? Eu aplico no mercado financeiro, ainda tem refis da vida, né? Que você paga só o principal, só com o juro que você aplica no mercado financeiro, você paga a dívida, eu não é. Não é verdade? Não. Para frente. E a dívida é o outro lado da moeda, né? O Estado deve a terceiro, a longo prazo, tá certo? Como é que foi? O Estado tinha um saldo de 18,10 bilhões, 18,1 bilhões de reais em 2021 contra 16,97. Olha o prazo médio, a diferença, tá certo? Para pagar, como é que o Estado paga, tá certo? Em 2021, em média, para pagar essa dívida demora quanto? 14,49 anos. Em 2020, 14,96. Você vê a diferença? Né? Enquanto que em 2021, 94 anos para receber e para pagar 14. Né? Então, pode passar. E aqui está a série histórica, não vai dizer que não só foi um ano. Série histórica de 2010 até agora, tá certo? Dívida ativa.
2010, 75, 90, 143, 58, 99, 98, 190, 122, 181, 123, 225 e 96, que nós vimos agora. Dívida fundada, que é a primeira coluna, tem a receber. Segunda coluna, que tem a pagar. 12, 2010, 12, 13, né, arredondando, 8, 10, 11, 12, arredondando, 13, 12, 11, 15, 13, 15 e 14, né? Então, a diferença é muito grande, né? Tá certo? Entre os dois lados, tá certo? Para receber, em média, 100 anos, para pagar, em média de 14 anos. Então, negócio meio complicado. Agora, repito, o que tem que ser feito para a dívida ativa? Executar da maneira mais rápida possível e mudar a legislação, para poder você fazer com que o contribuinte pague essa dívida da maneira mais rápida possível. E veja bem, e a dívida ativa, o saldo dela já está o quê? Com a provisão para perda, tá certo? Entendeu? Ainda tem isso, já tem a provisão para perda nesse saldo, tá certo? Pode passar. E endividamento geral, que é tudo que você tem, tá certo? De bens e direitos, dividido pelo ativo, tá certo? Tudo que você tem de obrigações, aliás, desculpe, de curto e longo prazo, dividido pelo ativo. Então, deu 33,66 em 2021 e 33,34 em 2020, né? Em composição do endividamento de curto e longo prazo. Então, 15,31% em curto prazo, né, em 2021 e 15,13% em 2020. E a capacidade do Estado, né, pagar, né, o que deve a terceiro com tudo que ele tem, tá certo? Tanto ativo circulante como passivo circulante, como é que foi? Em 2020 deu 2,97, 2021 2,97, 2023. Significa dizer que o Estado está solvente, né? Ou seja, o que ele tem de bens e direitos dá para cobrir suas obrigações, né? Ou seja, para cada, em 2021, para cada um que ele deve de curto e longo prazo, né? Ele tem 2,97 de bem e direito para pagar. E em 2023, tá certo? Então, só confirmando, né, que o Estado, economicamente, né, nesses dois períodos está bem. Vai passar. Aqui são as considerações finais, tá certo? O balanço, né, como eu falei anteriormente, é o resumo de tudo, né, da execução orçamentária, financeira e patrimonial. E pelo que nós, a análise que a gente fez aqui em cima dos dados oficiais, né, e não constatou mau gerenciamento do patrimônio do Estado, certo? Okay? Pode passar. E a grande questão é o quê? É o prazo médio de recebimento da dívida ativa, tá certo? Que tem que melhorar. Certo? Vai passar. E do que foi analisado por nós, tudo que nós analisamos, significa dizer o quê? Dentro do que foi analisado, em relação ao quê? Aos fatos relevantes, né? Que no balanço você tem um resumo de tudo, né? E de acordo com as normas de contabilidade, o Estado, né, em relação a 2021, tem um patrimônio solvente. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para o nosso diretor. Bom dia aí a todos e a todas. Aqui eu tenho que aproveitar a oportunidade de compartilhar com vocês. Na verdade, esse artigo ele foi motivado, dado algumas ocorrências recentes, numa avalanche de mudanças da legislação de regras fiscais e que, de fato, impactam a gestão das finanças públicas. E a ideia aqui, eu não estou trazendo nenhuma verdade absoluta, muito na verdade esse artigo é para a gente provocar uma reflexão, uma discussão, que aí eu ia até aproveitar o nosso deputado, que está tramitando no Congresso, mas não anda, então precisa de algumas questões que precisam ser discutidas com a sociedade. Dentre elas, o próprio novo acordo federativo. Ele precisa ser discutido urgentemente, porque essas regras fiscais, essas novas regras, elas têm impactado as finanças de algum modo em que não fica muito claro uma discussão mais aprofundada. Na verdade, essas questões às vezes é muito validada
pelo mercado e também pela própria imprensa que endossa essa discussão. Então, na verdade, eu vou apenas aqui fazer essa provocação e essa discussão em cima de algumas evidências. Evidências é que me levaram a essa proposição, dessa discussão, dessa reflexão. Podemos passar? Bom, ao passar por esses itens aí do conteúdo programático, na verdade, eu quero que nessa discussão, nessa provocação, existe, eu acho, subjaz toda essa discussão dessas novas regras fiscais, um pensamento dominante dessa consolidação fiscal. Existe um pensamento dominante da questão desse dogmatismo fiscal de que você tem que ter resultados superavitários a ferro e a fogo em qualquer situação. Não estou aqui querendo dizer que você é contra você gerar superávit fiscal, não. Eu estou dizendo que, na média, numa perspectiva intertemporal, você precisa calibrar essa gestão, porque há momentos em que a própria sociedade precisa do poder público nesse processo de atuar de uma forma mais contundente, mais intervencionista. As crises estão aí para provar o porquê dessa necessidade do Estado, do poder público estar presente. Todavia, o que a gente tem visto nessas regras é que mesmo no momento de crise, são editadas regras para tornar ainda mais restritiva a gestão pública. Né? Então é mais ou menos nesta linha. E aí a verdade é, para a gente provocar que o próprio expansionismo fiscal, vocês vão ver, uma tese, ele também provoca espaço fiscal. Não é só a austeridade, essa questão dogmática da ferro e fogo, que é só ela que vai abrir espaço fiscal. Não. A gente prova que no próprio processo de expansão fiscal você consegue, desde que os recursos tenham aplicado, você também gere espaço fiscal. É nessa linha que nós vamos aí discutir. Ok? Vamos passar? Bom, nessa discussão eu trago logo uma fundamentação, porque toda essa discussão, ao olhar para essa questão da gestão fiscal, é fundamental você ter sempre à mente essa perspectiva do nosso federalismo. O princípio federativo e cooperativo que está esculpido na nossa Constituição. E lá é muito claro, né, tem esse conteúdo positivo do nosso princípio, a questão da nossa autonomia financeira. E o Pacto Federativo, que determina o respeito à autonomia dos entes da federação e delimita os campos de atuação, estabelece prerrogativa de divisão de recursos e responsabilidades para o cumprimento das funções de Estado. E aí a gente tem muito claro que esse federalismo fiscal, ele na verdade nada mais é que a expressão financeira do nosso federalismo político. Então toda uma discussão de regras fiscais, de federalismo fiscal, ele tem que estar sob a égide do próprio federalismo político. Daí o que eu já estou dizendo, essa necessidade de se rediscutir esse pacto. A lei está tramitando lá no Congresso, mas pelo um pouco do conhecimento, da experiência do nosso deputado, a gente viu por que as coisas não andam e coisas que afetam todo o interesse da nação como um todo. Ok? E aí, para dar substância a essa nossa reflexão, eu também trago a questão do fundamento econômico, em que, uma das políticas econômicas, tanto monetária, fiscal, de renda e cambial, a política fiscal é definida como um conjunto de meios fiscais, tributação, gasto, dívida, através dos quais o governo neutraliza essas tendências cíclicas numa perspectiva de sustentabilidade fiscal e temporal, como eu falei anteriormente. Então, basicamente, você tem essas três funções, né, de você fazer uma alocação eficiente dos recursos, essa preocupação com a questão da desigualdade, na melhor distribuição de renda, e a própria preocupação de você manter a estabilidade macroeconômica do país. E aí eu já trago uma reflexão, né, nessa discussão federativa, que porventura veio ocorrer, é que está claro e é evidente que aqueles entes, né, os entes federativos, e aqui eu já começo a dizer que doravante eu não vou mais falar de entes subnacionais. Para mim agora são entes regionais, porque para mim subnacional já denota uma diminuição dos entes federativos. Então eu já estou me policiando para todos os meus artigos ou qualquer coisa parada que eu venha falar, eu não falo mais de entes subnacionais. Para mim são os entes regionais que têm uma importância tão grande quanto a própria União na condução da federação do país. E aí está provado que quem obtém suas próprias receitas, você também tem uma possibilidade de uma estruturação melhor dos seus orçamentos. E aí para a efetiva geração de valores
de resultado de valor público. Ok? Bom, eu trago aí para a nossa discussão mais recente, que foram várias mudanças de legislação, mas principalmente a lei complementar 178, a própria emenda constitucional 109, porque a 178 ela estabeleceu o programa de ajuda, de acompanhamento e transparência fiscal, e é interessante que quando você faz a sigla desse programa, torna-se o nome PATIF. Não gostei muito não, mas quando você faz a sigla, e no meio das discussões, esse programa foi batizado do PATIF. E ele é pré-requisito para os outros programas que estão na própria lei. E eu vou só fazer a chamada como exemplo, que é a portaria ME, a 15.140, que foi de 28 de dezembro, que ela veio disciplinar uma métrica que antes era só para o risco fiscal da União, de crédito da União, mas agora ficou legitimado como uma regra fiscal agora estabelecida, que é a medição conhecida como a medição da CAPAC. Então agora ela faz parte de uma lei complementar, que antes era só uma portaria da STM. Então ela está hoje legitimada por esses novos normativos e esses ditames legais. Ok? Então, a lei complementar 108, ele já traz lá o programa de acompanhamento e transparência fiscal, sua sigla PATIF. Então, todos que fizerem adesão ao PATIF, vai ter que se submeter e pactuar, vai só poder fazer a pactuação do programa de equilíbrio fiscal e de recuperação fiscal, se fizer a adesão ao PATIF. E como principal balizador vai ser a própria CAPAC. E a ideia é assim, você gerar espaço fiscal com essa CAPAC, exatamente para poder obter recursos, dada a situação que às vezes os municípios e estados, porventura, estejam vivenciando. Todo esse sistema, todo esse dogmatismo fiscal, na verdade, ele foi todo estruturado para dar também essa consubstância ao sistema de garantias da União. Então, existe todo um arcabouço de regras fiscais, de transparência, de limites, das próprias resoluções do Senado Federal, os acordos de negociação de dívida, como foi a Lei 9496, a medida provisória 2185, que o conteúdo é o mesmo, só que a 9496 para os estados e a 2185 para os municípios. Então você tem todo um arcabouço, toda uma estrutura que é exatamente para dar suporte a esse sistema de garantias da União. E aí eu vou só dar o destaque aí para a avaliação da capacidade de pagamento do Estado, para vocês perceberem, né, essa compreensão, que esse pensamento fiscal, esse pensamento econômico dominante que está por detrás, né, de todo esse processo de mudança da nossa legislação, para a criação desse regramento fiscal no Brasil. Okay? Bom, a CAPAC, se você for lá no próprio site lá da STM, está muito clara a definição dela, né? É a análise de pagamento do Estado, a pura situação fiscal dos entes subnacionais. Só estou lendo subnacionais porque está lá no... Mas eu não leio, não vou mais defender essa terminologia. Que querem contrair novos empréstimos com a garantia da União. O intuito da CAPAC é apresentar de forma simples, transparente, de um novo endividamento que representa risco para o Tesouro Nacional. Então, óbvio, como eu sou um garantidor, eu criei toda uma estrutura para poder me resguardar desta obrigação de ser o garantidor dessas operações dos demais entes federativos. E aqui uma grande mudança é porque, vou passar só para dar o destaque, antes você tinha para os indicadores principais da CAPAC, você tem a poupança corrente, e antes você tinha que ter, para obter a classificação A, e só esclarecendo, A e B são as classificações que autorizam a União dar a garantia. Se você for C, você não vai obter essa garantia da União, que dá essa, vamos dizer assim, essa tranquilidade ao investidor, ao órgão financiador, sabendo que vai ter a garantia da União, mas desde que seja aqueles entes que tenham esta classificação. Então você, na verdade, você diminuiu o sarrafo nessa nova métrica da CAPAC, nessa nova proposta, agora legitimada por uma lei complementar, em que você sai de 95 para 85 na questão de você ter
classificação minimamente aí do B para ter a garantia. Então, essa diferença aí de quase 10%, isso vai exigir um esforço fiscal enorme dos estados e dos municípios. Então, na verdade, você tem um instrumento que foi criado para dar a garantia ao risco de crédito da União. E agora, infelizmente, nós dormimos no ponto e hoje a gente aceita essa métrica como dentro do principal regramento para que a União possa dar a sua garantia. Ok? Bom, e aí, veja, eu gosto de trazer isso porque quando ela foi trabalhada durante o ano de 2021, e aí a obrigação da lei de se ter uma audiência pública, nas vésperas dessa audiência pública, no Valor Econômico, eu fiz essa captura dessa reportagem, em que estava lá: o governo quer tornar mais rigorosos os critérios para o rating dos estados e municípios. E a subsecretária, né, de Interrelacionamento Intergovernamental da Secretaria do Tesouro, ela sai com essa pérola. Ela diz que, pelos critérios atuais, no estado ou município cuja relação entre despesas correntes e receitas correntes seja de até 90%, é considerado um espetáculo de solvência. Já vem um pouquinho de sarna. Me perdoe a interpretação da leitura, mas é porque ao ler e acompanhar muito essa questão, ela ainda vai e recebe CAPAG. A proposta do Tesouro é que essa relação seja baixada para 85%. Eu, subsecretário, vou exigir mais esforço fiscal, disse a doutora Priscila. Vou cortar mais despesa ou aumentar o denominador, que aí no caso é a receita corrente líquida. Então, ela está dizendo, dentro de uma questão federativa, que ela, né, através desse novo regramento, com essa legitimação da lei, vai exigir mais esforço fiscal, tá, dos estados e municípios. Sem nenhuma discussão, essa audiência pública é só mesmo para em inglês ver, porque eles colocam um bode na sala, e a gente discute esse bode na sala, e no final o que acaba passando, acaba ficando legitimado é exatamente o que queriam. Sair de 95 para 85. E aí eu não tiro também toda a razão da STM, mas quando você vai ver as garantias honradas pela União de crédito de 2016 até 2020, a gente vê alguns estados que não honraram algum desses empréstimos e a União teve que, aliás, na verdade, as instituições financiadoras, né, fizeram o resgate dessas garantias e a União teve que, de fato, garantir e honrar. E aí a gente vê que só o Rio de Janeiro foi mais de 26 bilhões. Vejam que o estado do Ceará não se encontra, ele vem religiosamente pagando todos os seus endividamentos. Ok? Tá. Aqui é só para a gente ter uma ideia, se a gente pegar a poupança corrente de 2020, que é o ano passado, 2019 está lá no relatório, e passar a régua agora de 85, poucos, né, estados e municípios, né, então isso vai ter um esforço, né, a mais para poder se adequar a essa nova situação. Aí a gente fica assim, puxa, então praticamente ninguém vai mais poder contrair operações de crédito, pegar a dívida, e aí, lembrando bem, dívida não é uma coisa ruim se ela é bem gerenciada. Dívida é fator de alavancagem do crescimento. Isso pode ser para o meio público, como uma empresa, como nós, como pessoas físicas. Quando queremos aumentar o nosso patrimônio, às vezes a nossa poupança não é suficiente, a gente quer adquirir um novo apartamento, o que é que a gente faz? Se endivida, gerencia bem esse endividamento e a gente aumenta o nosso patrimônio. O Estado não é diferente. Então aí a gente começa a ver que alguns estados que estavam em B provavelmente deverão ficar em C. E outros que já estavam com A, né, vai ter uma dificuldade, um esforço muito grande para ficar com o CAPAG B e aí você ter essa garantia da União. Bom, passando aí, me desculpe aí um pouco aí eu correr, mas por conta aí do nosso tempo. Mas uma coisa que a gente precisa trazer para essa reflexão é que, infelizmente, a nossa estrutura orçamentária ela é muito rígida. Para vocês terem ideia, com esse indicador, né, o indicador de rigidez, que é custeio mais despesa total, em média, no consolidado entre todos os entes federativos, hoje está na ordem de 95%. Então, existe pouca margem, né, se você torna-se mais restritivo, mais exigência de uma poupança corrente, receita correntemente, despesa corrente, você, dado essa estrutura
da rigidez orçamentária, que é particularidade do orçamento brasileiro. Então a rigidez limita a destinação de dinheiro público e a decisão discricionária de governos legitimamente eleitos em como utilizar esse recurso entre usos alternativos mais efetivos, dificultando assim de antemão a possibilidade de se discutir uma eficiência alocativa. Ok? Vamos passar? E aqui só para um detalhe, até o Lúcio, quando ele trouxe os resultados, ele enfatizou lá aquele resultado corrente, receita corrente, despesa corrente, que em finanças públicas a gente classifica como poupança, mas para efeito da receita corrente tem só um ajuste metodológico, que ele utiliza a receita corrente ajustada. Né? Não cabe aqui fazer essa discussão, até porque a gente não tem muito tempo, mas já fica aqui o alerta, porque a Fundação está preparando um curso, né, para curso de curta duração, para a gente discutir melhor tributação, gasto público e desigualdade. Já fica aqui a manchete, já fiz aqui o meu comercial da Fundação e aguardem os próximos capítulos que a Fundação vai disponibilizar esse curso de curta duração para a gente discutir essa questão. Bom, e aí você tem uma outra espécie de poupança. Dentro da poupança pública você tem a espécie corrente e você tem a espécie primária, que na verdade consiste na métrica do resultado primário, né, e a grande ideia é que você tem que gerar superávit primário o suficiente para, no mínimo, você estabelecer a relação dívida-PIB. Porque na hora que você gera resultado primário, como não está as despesas financeiras, você vai resguardar o pagamento de juros para aquelas instituições que fizeram o financiamento e disponibilizaram o crédito para os governos regionais. E aqui é só, rapidamente, para a gente compreender essa apuração, e eu vou chamar a atenção para um detalhe. Então, em 2019, vamos lá, foi 865 milhões, despesas públicas primárias, então você tem um resultado primário de 33. Quando você vai agora abaixo da linha, que é já a garantia para pagar juros e amortizações, né? Aí os juros líquidos é aquela receita financeira decorrente que você aplica e mais o que você efetivamente paga. Então, nessa diferença, é apurada aí no cálculo para você chegar aí a necessidade de financiamento do setor público, ok? Chegamos aí a 10 milhões negativo e receita de capital cobriu. Então, a gente teve um resultado, nessa métrica de resultado primário, esse valor aí de 0,82. O detalhe aqui entre a poupança corrente e a poupança primária é que o investimento ele entra no cálculo para a apuração do resultado primário. O que é que ocorre, dada essa rigidez orçamentária? E aí, com esse novo regramento fiscal, certamente, seguramente, o nosso investimento ele vai ser garroteado. O investimento público... Nem por isso vamos deixar de analisar alguns números aqui. Então, nosso ativo não circulante no estado é de 42 bilhões e o ativo circulante de 24. Nós estamos falando aí de um potencial número de 42 bilhões de reais. Por favor. Esses ativos eles são divididos em participações, 4,8 bilhões de participações, ou seja, empresas em que o Estado do Ceará é sócio majoritário ou não. Créditos a longo prazo, a maior parte na dívida ativa, os 10 bilhões, 10,8 bilhões. Nós temos outras coisas aí dentro que não dá tempo da gente dialogar. Outros elementos e bens imóveis, 21 bilhões. Né? Só para ter uma ideia, né, que bilhões, a gente começa a falar em bilhões e não compreende a magnitude. Então, ao lado, nós fizemos aí um quadrozinho, colocando as mesmas variáveis, mas informando o que representa da receita tributária. De todos os impostos, arrecadar impostos e taxas, contribuições de melhoria, que o Estado do Ceará arrecadou no ano de 2021. Então, os bens imóveis, o valor total deles é equivalente a 128% de toda a receita tributária estadual. Participações 28, créditos a longo prazo 63 e os outros elementos 30. Por favor. Né? Fazendo a mesma comparação com a dívida pública que foi feita nos slides anteriores, em termos globais, nós temos que a dívida pública do Estado do Ceará, no final de 2021, 18,9 bilhões contra o ativo não circulante de 42. Por favor.
Bem, um pequeno exercício numérico, replicado aqui no Ceará. Nos Estados Unidos, o incremento de 1 ponto percentual na receita derivada de ativos públicos, e sabemos que os ativos públicos nos Estados Unidos, eles são presumivelmente bem, em termos relativos, menores do que os brasileiros, dada o menor tamanho relativo do governo americano na economia, permitiria uma redução de 4% dos impostos, isso em nível global em todas as esferas de governo. No Ceará, o incremento de 1 ponto percentual na receita de ativos, né, geraria possibilidade de redução de tributos ou uma poupança adicional, dependendo do enfoque, de 1,6% dos impostos estaduais. Por favor. Um dos ativos relevantes, né, são as participações acionárias do governo do estado do Ceará. Então está aí as empresas que o estado do Ceará possui quer dizer, assim, essas aí são as empresas controladas, né? São as empresas que o estado do Ceará possui participação majoritária. Por favor. Aí o resultado 2021, lucro ou prejuízo, e o patrimônio líquido também de 2021. Então a joia da coroa é a CAGES, o patrimônio líquido de 2,6 bilhões, né? E em termos de resultado também a CAGES, destacando aí a Cegás também com resultado próximo da CAGES, né? Metrofor, o pior resultado. Já inserida aí a Ceará com um pequeno capital de 3 bilhões. Por favor. Bem, isso é bom, isso é muito, isso é pouco, né? O que é isso? Isso é um valor significativo? Na quarta-feira, né, alguém nos colocou aqui, não me recordo quem, que o estado do Ceará é o maior empregador, um evento da Fundação Sintaf, o estado do Ceará é o maior empregador do Ceará, né? A gente pode afirmar hoje que o estado do Ceará, as empresas do estado do Ceará, exclusivamente as empresas, o grupo econômico comandado pelo estado do Ceará, é o terceiro grupo econômico com sede no estado do Ceará e negociado em Bolsa de Valores, né? Essas aí são as empresas cearenses negociadas em Bolsa de Valores. Então, o nosso patrimônio líquido de 5,1 bilhões contra os patrimônios líquidos aí das empresas sediadas no Ceará. Ficaríamos em terceiro ponto. Por favor. E em relação aos imóveis, né? Lembrando aí o nosso patrimônio imobiliário em 2021, 21,9 bilhões. Essa lista aí são os fundos de investimento imobiliário listados na B3, do de maior patrimônio para o de menor patrimônio. Então poderíamos afirmar, caso, situação hipotética, né? E acho que impraticável, o estado do Ceará aportasse seus imóveis em um fundo de investimento, metade dos seus imóveis em um fundo de investimento, ele teria o maior fundo de investimento imobiliário do país. Por favor. Tá? Uma reflexão, certo? Infelizmente, e a Ceará-Pá, ela surge com esse objetivo, não é possível avaliar hoje se os ativos cearenses eles são bem geridos ou não são bem geridos, ou se existem lacunas de eficiência, oportunidades perdidas na gestão dos ativos públicos cearenses. Então, um dos papéis de você constituir uma gestora de ativos é justamente esse, você começar a estudar a problemática e a propor soluções ao governo estadual em relação a políticas a serem adotadas com os seus ativos, né? Evidentemente, eles já geram receitas hoje, né? A receita de imóveis é a receita imobiliária, né? Receita com patrimônio imobiliário, a receita com as participações acionárias não é receita, né? A receita são os dividendos, mas evidentemente a gente tem que considerar o lucro também. Então, apurando no balanço de 2021, a receita com ativos imobiliários no estado do Ceará foi de 0,04% ao ano, certo? Esse número é alto, é pequeno, não sabemos, né? Uma necessidade que também é urgente é você avaliar o custo de oportunidade da utilização de um imóvel próprio, né? Quando
um imóvel está sendo utilizado, ele obviamente ele não está gerando receita, ele está gerando possivelmente despesa de manutenção. E qual é o custo de oportunidade disso? Né? Quanto esse imóvel poderia gerar de receita? Isso precisa ser avaliado. E é óbvio que tem que ser retirado também os imóveis, as propriedades imobiliárias que não possuem valor, não são ativos públicos comerciais. Em relação a dividendos é bem mais simples a análise, né? Então os dividendos representaram um retorno de 1,64% sobre o patrimônio líquido, os lucros representaram 3,33%, ou seja, uma parte dos lucros foram incorporados às próprias empresas. No ano de 2021, IPCA ficou em 10,06%, a taxa de juros em 4,52%, e o governo federal, que também planeja elaborar fundos de investimento para alocar os seus imóveis, ele fez uma análise e apresenta um custo de carregamento de um imóvel, ou seja, um imóvel, isso aí não é um imóvel utilizado, né? É um imóvel que não é utilizado. Um imóvel não utilizado pelo poder público, ele incorre em custo de carregamento de aproximadamente 9,25%, mais ou menos o sentido de custo de oportunidade. Ele poderia gerar receita de 9,25% sobre o seu valor. Esses são os números iniciais que nos permitem alguma reflexão. Por favor. Né? Isso é invenção cearense? Óbvio que não. Né? Então, nós temos várias empresas gestoras de fundos, profissionais gestoras, são fundos que gerem o patrimônio de entidades públicas espalhados pelo mundo, né? E alguns, né? Suécia, Finlândia, Portugal, Espanha, Singapura, né? São os exemplos de sucesso aí no mundo, alguns bastante antigos, né? E alguns mais recentes a partir dos anos, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com uma parte pública aí no ano de 2000. Tem exemplos no Brasil? Por favor. Temos. Né? O Minas Gerais teve essa iniciativa em 1976, vamos botar essa iniciativa entre aspas. São Paulo está bastante avançado, o município de São Paulo, Santa Catarina, Belo Horizonte, o estado de São Paulo e o estado de Alagoas possuem gestora de ativos, não similares a Ceará, né? O município de São Paulo tem duas entidades, Minas Gerais também tem duas entidades, ou seja, seccionados ativos os ativos imobiliários em uma entidade, os ativos mobiliários em outras entidades. São Paulo também, o estado de São Paulo também tem duas entidades gestoras. E a partir de 2021, o estado do Ceará. Por favor. Né? Então, o que é a Ceará-Par? Né? Ceará-Par é uma sociedade anônima, uma empresa estatal vinculada à Secretaria da Fazenda, que tem missão de atuar sobre 3 segmentos de ativos, certo? Sobre gestão e geração de receitas sobre esses ativos. Ativos econômicos, as participações societárias do Estado, os ativos imobiliários e os ativos financeiros, notadamente a dívida ativa parcelada. Existe uma série de restrições legais a comercializar ativos derivados da dívida ativa ou de qualquer outra, da dívida ativa. As restrições maiores são em relação à dívida ativa. Então é um assunto que ainda não está consolidado. O Estado de São Paulo já fez várias emissões de títulos lastreados na dívida ativa, mas é um assunto, é um tema que a Ceará-Par, evidentemente, se debruça, lógico, mas não é a intenção prioritária da estatal realizar operações iniciais com ativos derivados aí da dívida ativa. Por quê? Primeiro porque a lei, a Procuradoria-Geral do Estado, ela foi bastante restritiva em relação ao que pode ser objeto de lançamento de títulos lastreados em dívida, né? E exclusivamente a dívida ativa parcelada, que é pequena, não é grande no estado do Ceará, devido à perda dos benefícios recorrente nos nossos perfis. Ainda sobre ativos financeiros, tem ativos financeiros que podem ser livremente comercializados, como os títulos de crédito aí da Coab, alguns títulos do FDI, notas promissórias do FDI, que a Ceará-Par
pode atuar também. Então é não dependente, ela não recebe recursos do governo estadual, né? Sociedade anônima de capital aberto, categoria P. Capital aberto, mas atualmente ela é completamente do governo estadual, ou seja, os acionistas é o Estado do Ceará, os acionistas são o Estado do Ceará e a ADES, uma outra empresa estatal. Por favor. Então aí os objetivos, né? Gerar ativos com o objetivo de ter o melhor retorno possível. Ativos servem como lastro de crédito também, né? Uma possibilidade, melhores opções de financiamento lastreados, ao invés da garantia da União, lastreados em seus ativos. A possibilidade de securitizar a dívida ativa, ou seja, lançar títulos baseados na dívida ativa, gestão de imóveis, gestão de portfólio de investimento, financiar também crescimento econômico dos municípios do Ceará, lógico, né? Políticas de desenvolvimento econômico do Estado, isso aí em parceria com a SEDET e a ADES, e a administração da dívida pública também em parceria com a Cefaz. Por favor. Tem os objetivos, as atividades estabelecidas na lei estadual, né? Firmar parcerias em relação a investimentos prioritários, emissão de títulos ou valores imobiliários, ou seja, o Estado do Ceará não poderia emitir, e já indiretamente por meio da Ceará já pode, contrair empréstimos, dar em garantia ativos, prestar apoio técnico nas parcerias de investimento no setor privado e ter participação societária em empresas. Por favor. Bem, a lei também que instituiu a Cearapar, ela destinou, todo o resultado obtido pela Cearapar será entregue aos acionistas, Estado do Ceará e a ADES, né, e principalmente o Estado do Ceará. A divisão do capital social é R$ 4.999.999 para o Estado e R$ 1 para a ADES, então é praticamente 100% do Estado do Ceará, e todo o resultado da Cearapar será utilizado para a cobertura do déficit previdenciário pelo Estado. Entregue ao Estado e, por obrigação legal, terá que ser reservado para a Previdência. Bem, por favor. Aí está a composição acionária, que eu já falei, né? Por favor. A legislação pertinente, estamos sujeitos à lei das SAs, estamos sujeitos à lei das estatais, tem o decretos estaduais aí de política de governança e o decreto estadual, né, também de política de governança, que alterou uma política de governança em relação às empresas e sociedade econômica mista com receita inferior a 90 milhões. Bem, espero ter cumprido aí o horário. A gente termina, né? Por favor. Acho que esse é o último slide. A gente termina, né, afirmando que é uma área nova, é uma área que inicialmente, quando foi gestada dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, não foi feita a associação com a Secretaria da Fazenda, né? Inicialmente eu acredito que as pessoas que formularam a Cearapar acreditavam que a melhor vinculação possível seria com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Mas as experiências nacionais e internacionais indicaram que os ativos são geradores de receita. E se são geradores de receita, é óbvio que a entidade da administração pública que tem a missão institucional de gerar receita é a Secretaria da Fazenda, né? Então é isso, o Liduino está pedindo a palavra. Atrás? Sim, mostrando aqui a missão institucional da nossa Secretaria da Fazenda. Então é isso, eu espero ter contribuído para iniciar o debate, para que, como eu falei no início, que a gestão de ativos públicos não seja o patinho feio das finanças públicas, que a gente possa dar atenção devida, né, dada a magnitude dos seus ativos, né, dos ativos públicos, que a gente possa construir políticas públicas do tamanho, né, e na intensidade da relevância do montante de ativos que o Estado do Ceará possui. Obrigado aí a todos. Agradecemos, né, ao pesquisador Carlos Eduardo Marino por suas colocações, e eu convido todos os pesquisadores do Office e o nosso diretor Liduino de Brito à mesa, porque a gente já vai se encaminhando para o encerramento. Nós gostaríamos de passar a palavra para o pesquisador sênior Gerson Ribeiro, para ele falar rapidamente um pouquinho, compartilhar a experiência dele, ele que já está há 6 anos no Office,
Então, é uma caminhada de aprendizado e de valorização dos bolsistas. Então, eu convido o Gerson para compartilhar conosco essa experiência. Boa tarde. A minha fala pelo sentimento de gratidão que eu tenho pela Fundação Sintaf, em específico pelo Observatório, porque possibilitou o meu desenvolvimento profissional, o meu desenvolvimento na vida acadêmica e principalmente o meu desenvolvimento como pessoa, por permitir trabalhar em um ambiente rico que fornece, que me dá condições de estar ouvindo opiniões diferentes. O tempo todo eu estava até conversando com o Kleber antes do início aqui do evento sobre a importância da gente ouvir o contraditório no debate, de estar sempre aberto a ouvir opiniões contrárias à nossa, e tudo isso que eu estou falando eu consegui obter durante esse período que eu tenho no Oxford. E durante esses 6 anos que a Patrícia citou, eu estudei coisas que muito provavelmente eu não teria estudado se eu estivesse somente na universidade. Variados temas que fizeram com que eu saísse da minha zona de conforto para que eu me melhorasse como acadêmico e como pessoa. Então eu quero deixar aqui registrado em nome da equipe de bolsistas um sentimento de gratidão. Já passaram algumas equipes nesse período e agora a gente está com uma equipe mais recente, que é o Clécio e a Helena, que são estudantes de economia. E quero deixar aqui registrado todo o nosso agradecimento à Fundação Sintaf, ao Observatório de Finanças Públicas, ao Lúcio, que é o nosso coordenador, que tem sempre estado com a gente, sempre pronto a ajudar, sempre trazendo a orientação para os nossos trabalhos. E é muito importante, eu julgo que seria muito importante para as nossas vidas pessoalmente, pelo que eu já falei, óbvio, mas que é muito importante para a sociedade que você tenha pessoas da vida da academia trazendo contribuições e recebendo contribuições do setor público para que a gente possa desenvolver uma sociedade melhor. Porque no final das contas o que a gente busca, pelo menos o que eu busco, eu sei que compartilho isso com todos vocês, é construir uma sociedade melhor pelo nosso esforço. Seja no setor público, seja na academia, seja no setor privado, que a gente tem que buscar construir uma sociedade melhor, menos desigual, onde as pessoas tenham mais oportunidades, tenham oportunidades justas, onde existe a equidade de oportunidades e que a gente possa mitigar todas essas mazelas sociais que a gente vive aí diariamente. A gente tem que trabalhar para isso. Então, muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. É isso. Senhoras e senhores, é com orgulho, sinceramente, orgulho de ter proporcionado, a Fundação ter proporcionado essa manhã de estudo, essa manhã de congraçamento, principalmente o esforço que o deputado Ildivan fez para comparecer, desmarcou compromissos que ele tinha hoje pela manhã, colocou para tarde, procurou ficar o máximo possível para ouvir, nem que fosse uma palestra. Ele fez um esforço insano. Para vocês terem uma ideia, o compromisso dele era hoje pela manhã, segundo ele disse, no Palhano. Ele conseguiu agendar para o início da tarde, já se deslocou para lá. Agradecer demais esse empenho dele. Ele me falou, quando eu entrei em contato, que ele tinha prazer de retornar e, de certa forma, conviver com os colegas da Secretaria da Fazenda, até pelo tempo que ele se encontra afastado nessa luta, nessa batalha. Em segundo lugar, dizer para vocês que estão até agora assistindo aqui pacientemente que, infelizmente, o melhor, professor, é o debate. Estamos prejudicados. Não poder abrir para um debate
mas eu queria que os senhores olhassem com carinho cada um dos artigos que compõem essa revista. Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo as anotações, na página 26, o professor Lúcio, o pessoal do Office, foi muito feliz nas colocações com relação à dívida ativa. Aí dá uma sugestão que o Estado tempestivamente deve procurar alterar a legislação estadual e federal. Aí, imediatamente, professor, eu olhando um trabalho recente que foi feito, um evento internacional ano passado pela Federação, pela FENAFISCO, o Atlas da Dívida Ativa do Brasil. Das 27 unidades da Federação, só 17 informaram. O Estado do Ceará foi um que disse que não podia fornecer as informações da dívida ativa porque estava sob sigilo. Então não temos essa informação, mas assim mesmo eles fizeram um trabalho e a dívida ativa das empresas com os entes federados soma 896 bilhões. 896 bilhões. O que me dá assim um desânimo, podemos dizer assim, Carlos Eduardo, é que quem gerou aonde nasceu a dívida foi o nosso trabalho. Nós fiscalizamos, nós tivemos o empenho de fazer o processo administrativo tributário, etc, etc, etc. E isso está lá parado, né? É como se não se valorizasse o trabalho que a gente fez, o trabalho bem, são reflexões para que vocês vão encontrar, além da análise brilhante com relação às contas do balanço do Estado, certo? Com relação também, professor, saiu agora em fevereiro, foi aprovado a urgência para tentarem votar o PLP 28/2020. Esse PLP, ele reduz de 5 anos para 2 o prazo para constituir a dívida. Ele diz que não tem sentido nessa era da informática ter 5 anos para constituir um crédito tributário. Então, o Estado só vai ter 2 anos. E só pode efetivamente cobrar se exaurir na justiça, não no contencioso, na justiça. Se o cidadão entrar na justiça, ele é suspenso, essa dívida ativa é imediata. No artigo número 2 do Jurandir, eu pegaria aqui uma frase do estudioso Keynes, quando ele diz que a longo prazo, economista John Maynard Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos, né? E é uma realidade. A gente tem que se debruçar estudos agora, efetivamente, porque de longo prazo tudo é possível, inclusive até a morte. E finalmente, no terceiro, vocês olhem a sincronia que houve, e isso não foi em nenhum momento, cada um escreveu o seu artigo, não houve, mas você vê uma certa sincronia entre os. Na página 89, o Carlos Eduardo faz uma composição do ativo patrimonial. Você encontra a correspondência dela na página 24, quando o professor e o pessoal do Office fizeram a demonstração do balanço do Estado. Há uma sincronia dos dados, né? Então eu espero que vocês
leiam, procure passar e-mail, temos e-mails aqui de todos os nossos palestrantes, e formulem questionamento, a gente vai procurar atendê-los. Agradeço mais uma vez, lastimo não ter participado efetivamente tantas pessoas, mas o que vale é a qualidade e não a quantidade. Muito obrigado.